Que o bom Deus possa nos abençoar. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 41, o versículo 13, diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eu queria falar um pouquinho a respeito de medo. Medo é algo presente nas nossas vidas. Todos nós que somos humanos, nós temos os nossos temores, nós temos os nossos receios. E é assim desde quando o mundo é mundo. Ou melhor, desde quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. O pecado trouxe o medo como companhia. Foi assim lá no Jardim do Éden, quando Deus chama Adão e Adão se esconde de Deus. E a resposta de Adão, pelo fato de ter se escondido de Deus, foi: porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Desde então, o medo é a companhia. Desde então, o medo é algo presente nas nossas vidas. E a Bíblia fala em diversos personagens que passaram por medo, que tiveram dificuldades relacionadas à falta de coragem para enfrentar as lutas no viver diário. Um desses personagens que muito me chama a atenção é Moisés. Em Êxodo, no capítulo 3 e no capítulo 4, nós temos o chamado de Moisés. Deus fala com Moisés: Moisés, você vai ser o líder do povo, você vai tirar o povo do cativeiro, do Egito, da escravidão, você vai guiar o povo até a terra prometida. A resposta de Moisés a Deus foi: não, eu não posso, chama o meu irmão Arão, eu sou pesado de língua. E a Bíblia diz que Moisés teve medo. O medo de Moisés era o medo de fracassar, o medo que nós vamos chamar medo do exterior. Pessoas iriam depender de Moisés, pessoas estavam agora aos cuidados de Moisés. E Moisés não queria fracassar, Moisés não queria decepcionar, Moisés teve medo de não ajudar essas pessoas. E esse tipo de medo é presente nas nossas vidas. Nós temos o medo de fracassar com quem nós amamos. Temos medo de fracassar, por isso muitas vezes ficamos em casa e não temos a audácia, por exemplo, de mudar de emprego, de iniciar uma nova empresa, de empreender. Temos medo de receber um não e muitas vezes não demonstramos o nosso amor, o nosso carinho. Este medo exterior está sempre presente nas nossas vidas, o medo de fracassar com os outros. Mas a Bíblia fala também de Pedro. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, a Bíblia diz que Pedro andou por sobre as águas, deu alguns passos sobre as águas. Jesus foi ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. Os discípulos tiveram medo e começaram a gritar. Pedro, porém, disse: se és tu, Jesus, manda que eu vou ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. A Bíblia então diz que Pedro desceu do barco, deu alguns passos e reparou na força do vento, reparou nas ondas, na escuridão e começou a afundar. Pedro, portanto, teve medo, mas o medo de Pedro era um medo interior, um medo emocional. Eram as ondas, era a escuridão, o vento. É aquele medo que nós sentimos e que muitas vezes não dá para explicar. É o medo da rejeição, é o medo de repente, não ter as nossas orações atendidas. Medo é algo presente nas nossas vidas, seja um medo exterior, o medo das outras pessoas, o medo de fracassar com os outros, ou o medo que Pedro teve, um medo interior, um medo que não dá para explicar. A falta de fé, a falta de entusiasmo, a falta de vontade, todas essas emoções interiores muitas vezes tomam conta das nossas vidas. E a solução é Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus segurou a mão de Pedro, não permitiu que ele afundasse. E Jesus está segurando as nossas mãos. Assim como Moisés, Deus esteve com ele. Assim como Jesus socorreu a Pedro, o nosso eterno Deus está sempre nos socorrendo, tirando de nós o medo, o pânico e colocando a segurança, a fé no eterno. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude sempre a vencer os nossos medos. Amém.